Você provavelmente se deparou nos últimos dias com o caos que se instalou pela França contra a reforma da Previdência. Grupos vestidos de preto ateando fogo em latas de lixo e atirando projéteis contra policiais em Paris, que responderam com gás lacrimogênio, foram marcas dos últimos dias nos noticiários. Tudo isso em uma marcha contra o presidente francês Emmanuel Macron e seu projeto de lei altamente impopular para as aposentadorias. E nesse vídeo você acompanha tudo a respeito dos últimos acontecimentos, bem como a história de luta dessa nação e como vai ser o futuro da sociedade francesa. Olá, esse é o canal Contemple o Mundo. Se você gostar de conteúdos variados de tudo que está acontecendo no nosso planeta, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Isso ajuda demais. A história das lutas da sociedade trabalhadora francesa envolvendo a aposentadoria é longa e complexa, remontando ao início do século XX. Desde então, os trabalhadores franceses têm lutado para garantir o direito à aposentadoria e melhores condições de vida na velhice. No início do século XX, a França já tinha um sistema rudimentar de aposentadoria para algumas categorias de trabalhadores, como os ferroviários e funcionários públicos. No entanto, a grande maioria deles não tinha acesso a essa proteção social básica. Isso começou a mudar em 1910, quando o governo francês criou o seguro social obrigatório para todos os trabalhadores do setor privado. Esse sistema incluía uma pensão de aposentadoria básica, bem como outros benefícios, como seguro-desemprego e assistência médica. No entanto, esse sistema não era perfeito e muitos trabalhadores ainda não tinham acesso a ele. Durante a Grande Depressão dos anos 1930, o governo francês tomou medidas para expandir a cobertura do seguro social e aumentar as pensões de aposentadoria. Isso incluiu a criação de um sistema de pensões de aposentadoria para os agricultores em 1930 e a expansão do sistema de pensões para outros setores da economia. Na década de 1940, a França passou por uma grande reforma previdenciária, que resultou na criação do atual sistema de previdência social. Esse esquema inclui um sistema de pensões de aposentadoria obrigatório para todos os trabalhadores, bem como outros benefícios, como seguro-desemprego e assistência médica. Ao longo das décadas seguintes, o sistema foi refinado e expandido para que pudesse incluir novas categorias de trabalhadores e novos benefícios. No entanto, os trabalhadores franceses continuaram a lutar por melhores condições de aposentadoria. Em 1968, uma grande greve geral na França envolveu milhões de trabalhadores e estudantes em todo o país, incluindo uma greve de 6 semanas pelos ferroviários. Uma das principais reivindicações dos grevistas era a melhoria das pensões de aposentadoria. Em 1995, houve uma grande greve geral na França em resposta às propostas do governo, que era de reformar o sistema de pensões de aposentadoria. A greve durou 3 semanas e envolveu mais de 3 milhões de trabalhadores, causando grandes interrupções na economia francesa. O governo eventualmente cedeu às demandas dos grevistas e retirou as propostas de reforma. A França tem uma longa história de lutas trabalhistas e greves, que remontam ao século XIX e continuam até os dias de hoje, como a gente tem observado. As greves foram uma importante forma de protesto e de expressão política para os trabalhadores franceses, e muitas vezes foram uma forma eficaz de conquistar direitos e melhorar as condições de trabalho. As primeiras greves organizadas na França ocorreram no início do século XIX, quando os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos para lutar por melhores salários e condições de trabalho. Uma das primeiras greves documentadas foi a Greve dos Mineiros de Carmaux, em 1892, que foi liderada pelo socialista Jean Jaurès e resultou em uma grande vitória para os trabalhadores. No início do século XX, a França era um país industrializado com uma forte classe trabalhadora, e as greves se tornaram cada vez mais comuns. Durante a Primeira Guerra Mundial, as greves foram proibidas pelo governo francês, mas assim que a guerra terminou, a luta dos trabalhadores recomeçou. Em 1919, houve uma grande greve dos metalúrgicos em Paris, que durou 3 semanas e envolveu mais de 100 mil trabalhadores. Mas, recentemente, a gente pôde constatar essa crise histórica de forma substancial.
com uma mobilização impressionante da sociedade civil. Os confrontos também eclodiram em manifestações semelhantes em cidades como Rennes, Bordeaux e Toulouse, com uma agência bancária e carros sendo incendiados em Nantes. No entanto, embora a frustração pública tenha evoluído para uma repulsa mais ampla contra Macron, o nível de violência nessa terça-feira, dia 28 de março, não foi tão intenso quanto na semana passada, e os protestos foram em sua maioria pacíficos. No início do dia, o governo rejeitou novas demandas dos sindicatos para suspender e reconsiderar um projeto de reforma que aumentaria a idade da aposentadoria em 2 anos, para 64 anos, irritando líderes trabalhistas que disseram que o governo deve encontrar uma saída para a crise. O governo disse estar muito disposto a conversar com os sindicatos, mas sobre outros assuntos, e reiterou que manterá sua posição firme em relação à seguridade social. Milhões de pessoas têm se manifestado e se juntado a greves desde meados de janeiro para mostrar sua oposição ao projeto de lei. Os protestos se intensificaram desde que o governo usou poderes especiais para aprovar legislação no parlamento sem votação. A polícia disse que 93 mil pessoas marcharam em Paris na terça-feira, menos do que o recorde de 119 mil em uma manifestação em 23 de março. Mas mais ou igual às manifestações anteriores desde janeiro. Um manifestante em Paris aproveitou o sentimento segurando uma faixa que dizia "A França está com raiva". Abre aspas. O projeto de lei de aposentadoria provocou raiva pelas políticas de Macron. Fecha aspas. Disse Fanny Charrier, que trabalha para Pôle Emploi, a agência de empregos do governo francês. Macron, que prometeu reformas previdenciárias em ambas campanhas presidenciais, diz que as reformas são necessárias para manter as finanças do país em equilíbrio. Sindicatos e partidos de oposição dizem que existem outras maneiras de fazer isso. Abre aspas. Propusemos uma saída. É intolerável que sejamos bloqueados novamente, disse Laurent Berger, presidente do sindicato CFDT, a repórteres no início das manifestações em Paris. E você? O que acha sobre isso? Pensa que o governo deve recuar diante dessas decisões? O passado histórico do país acaba influenciando nisso? Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e deixa o like. Não custa nada. E talvez eu traga mais vídeos pra você. Até a próxima!